E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar de um equipamento que eu acabei de comprar, é o tripé Girafa. Eu paguei um pouco mais caro porque eu precisava de uma coisa de mais qualidade, porque a minha grande preocupação com o tripé é o quê? Ele precisa suportar o que vai em cima dele. Então se vocês compram, por exemplo, uma câmera de 3, 4, 5 mil reais e até um valor maior, vocês não querem colocar ela num tripé que possa causar um problema, pode cair, possa aí sim estragar a câmera de vocês. Então vocês querem também investir num equipamento um pouco mais de qualidade. Esse não é um tripé para câmera, no meu caso é um tripé para iluminação, mas ele suporta até 10 kg, né? É o que eles chamam de C-Stand, né? Ou tripé Century, né? Que é um tripé e uma girafa. Primeira coisa que a gente vai fazer é o unboxing e depois vou mostrar algumas características desse equipamento, por que eu escolhi ele e não talvez tantos outros que tenham aí no mercado com um preço até mais barato. Mas vamos ver por que eu fiz essa escolha e se vocês deveriam fazer também esse tipo de escolha, beleza? Vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Como eu falei no começo, hoje nós vamos falar do C-Stand. Eu vou explicar um pouco sobre ele, vou falar de algumas características e aí vocês podem analisar as vantagens ou não de ter esse equipamento. Eu vou deixar o link da loja que eu comprei nele na descrição, que foi o lugar mais barato que eu achei, mas vocês sabem, né? É sempre bom dar uma pesquisada antes de comprar para ver se vocês encontram o melhor lugar e o lugar mais barato e que seja mais fácil para vocês adquirirem esses equipamentos, beleza? Vamos começar aí com as explicações sobre o C-Stand, o que ele é, como é que ele funciona. Bom pessoal, primeira coisa o unboxing, então vamos acelerar e vamos lá. Tá aí pessoal, então o que a gente tem aqui? A gente tem o pé, onde a gente tem que abrir ele, montar, né? Tem o pé principal e tem o braço da girafa que a gente vai montar também. E tem as duas conexões, né, que vai justamente montar tudo isso. Eu vou montar um outro setup aqui para mostrar para vocês em detalhe cada uma dessas peças e mostrar inclusive a qualidade delas e por que talvez vocês deveriam investir. E aqui as bolsinhas de saco de areia para justamente fazer peso tanto no pé, né, que tem que colocar uma no pé, quanto se for necessário também colocar no braço, né, na hora de fazer o contrapeso. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. Por que eu comprei esse C-Stand, o tripé Century, ao invés de comprar um outro que talvez custasse bem menos, tá? Vou deixar os links na descrição para vocês terem uma ideia de valor. Primeira coisa que me preocupou bastante nas outras opções que tinha eram as conexões que juntam as diferentes peças. Essa aqui vocês podem ver que ela é toda de metal. Isso aqui não vai estragar nunca, vai durar a vida inteira. Todos os parafusos, todas as conexões, arruelas, porcas, tudo é de metal, certo? De ferro, aço, provavelmente alguma liga. Ele é relativamente mais pesado, né? Mas nos outros todos eram de plástico. E plástico, vocês sabem, eles iam acabar estragando. Depois que eu vou montar, vocês vão ver que inclusive ele é mais seguro, não só pelo material, mas pela forma construtiva que ele tem. Esse é o tripé, também bastante pesado, todo ele de metal, os parafusos, as conexões, certo? Isso aqui depois a gente vai ter que montar e abrir ele, os três pés, um para cada lado. Vamos montar isso aqui. Da onde é que surgiu esse nome em primeiro lugar? Bem no começo da produção cinematográfica, se utilizavam refletores que tinham 100 polegadas quadradas, né, que eles chamavam de um cento ou century, que foi esse o nome. E esse equipamento, né, esse tripé, era utilizado para segurar esses refletores de 100 polegadas. Então, eles chamaram de Century Stand, ou seja, tripé desse refletor que era o principal utilizado nas produções cinematográficas. Com o tempo, obviamente, esses refletores diminuíram de tamanho, não foram mais usados, né, ou são usados outros tipos, mas o tripé permaneceu como um equipamento bastante confiável que vocês podem ter. Esse aqui especificamente suporta até 10 kg, né? Dificilmente eu acho que eu vou colocar 10 kg na ponta desse equipamento, mas essa é a ideia. A boa parte dos outros tripés mais comuns que vocês têm por aí, vocês conseguem até 5 kg. Com o grande problema que eu percebi, na verdade, que esses grips que conectam uma haste na outra, são todas de plástico. E vocês sabem, aquilo ali ia acabar não
aguentando e eu não queria correr o risco de colocar um equipamento, mesmo uma máquina fotográfica ali na ponta, e esse tripé cair. Esse aqui não é para máquina fotográfica, ele é para iluminação, mas nada impede de eu colocar. Esse aqui é um dos modelos, existem 3 ou 4 modelos diferentes, né? Existe um que tem essa haste, por exemplo, conectada na base, ela não sai. Esse meu aqui que eu peguei é o que sai também, justamente porque é mais fácil de guardar, mais fácil de carregar, mais fácil de transportar ele, mas é uma questão de vocês escolherem aquele que vai atender a sua necessidade, porque sim, eles têm algumas características, principalmente relacionadas à base, que são um pouco diferentes, então depende da necessidade de vocês. Tá? Existem vários tipos de C-Stand, como eu já falei, né? Esse aqui é o que eles chamam de Turtle, né? Turtle Base, que significa o quê? Então, aquele pé que vai ir aqui e vai ir até em cima, ele fica separado dessa base aqui. Isso aqui é interessante porque ele tem, fica mais fácil de guardar isso aqui, então eu consigo desmontar, eu não tenho toda aquela parte comprida para tentar guardar em algum lugar. Obviamente ele tem algumas diferenças, né? Mas no caso desse aqui, que é a base do tipo tartaruga, não sei se essa é a tradução exatamente em português, ele tem um sistema de molas que vai fazer vocês encaixarem ele no lugar certo. Então, para vocês encaixarem, basta vocês girar ele, ele vai abrir um espacinho entre eles aqui, e aqui, ó, aqui é fechado, aí vocês puxam e ele levanta, ele é conectado com uma mola. Vocês vão torcendo ele até ele encaixar. Então vocês sabem que ele encaixou porque ele tem justamente os lugarzinhos onde ele vai estar encaixando essas bases. E a outra também, novamente a gente pega e gira até ela fazer o encaixe e aí ela vai abrir na posição correta. Posiciona no chão e aí é só colocar a haste principal aqui e fazer o aperto através dessa borboleta aqui. Essa aqui é a haste principal, certo? Então vocês vão colocar e tentar encaixar a borboleta aqui, parafusar nessa parte de dentro, justamente para, se eu precisar levantar, ele não vai soltar e vai ficar bem firme em cima da base, tá? É a forma mais segura que vocês têm. E essa haste, obviamente, vocês podem guardar ela separada, ela já está conectada com essa outra aqui. Vamos encaixar na nossa base agora. Vem aqui, encaixa na base, certo? Até o final e aperta essa borboleta aqui, ele vai ficar firme, vocês vão levantar e ele não vai ter problema, não vai cair. Deixa eu falar agora da nossa haste principal, certo? Essa aqui, no caso, é dividido em 3 partes, tem 2 encaixes obviamente aqui, então tem essa parte principal, essa mais de cima aqui, que eu solto essa borboleta e eu consigo subir ela e simplesmente aperto a borboleta, e mais essa parte aqui que também eu solto e consigo subir. Aqui eu não tenho muito espaço para subir, justamente porque o teto não é alto, mas faço desse formato. Se vocês têm uma iluminação que vocês precisam colocar bastante alto, então obviamente subam toda essa primeira parte, depois subam essa outra aqui. No caso, esse C-Stand aqui, né, esse tripé do tipo Century, ele vem com um sistema de molas, ó. Então vocês podem ver que se esforça para baixo, ele tem essa mola. Porque se vocês quiserem levantar e aí acontecer alguma coisa de cair, ele bate na mola e não dá aquele impacto seco no equipamento de vocês. Tanto que está na ponta do C-Stand, quanto o próprio C-Stand, ele amortece essa queda por causa dessas molas. Então ele tem esse sistema que também é um sistema de segurança. Só cuidem para não manter a mão de vocês embaixo aqui, principalmente nessa parte aqui, porque se ele vier e descer, ele realmente vai causar algum dano na mão de vocês. Inclusive, para guardar depois, vocês podem puxar tudo para baixo e aí apertar as borboletas para fixar essas molas. Só cuidem que quando vocês soltarem, ele vai saltar porque a mola está pressionada. Vamos falar agora da cabeça aqui. Essa cabeça tem esse formato justamente porque é para colocar esse grip aqui. Como é que vocês vão encaixar esse grip aqui? Sempre colocar ele com essa parte aqui, que é onde vão encaixar depois as outras hastes, virado para o lado direito de vocês, certo? E aqui também eu tenho espaço para colocar uma borboleta tanto em cima quanto embaixo, ele vem só com uma, é só o que precisa. Essa borboleta vocês tentem colocar justamente para encaixar nessa parte. Então a minha borboleta está na parte de cima, eu faço o encaixe dela aqui e aperto a minha borboleta para ele ficar parado no lugar. Vamos apertar esses aqui também, tá aí, tá fixo no lugar, certo? Vou falar um pouquinho desse grip aqui para vocês entenderem como é que ele funciona e as características dele.
Então esse lado a gente já viu que é a parte de encaixe, onde vocês encaixam na haste, e essa parte é onde vai vir as outras hastes. Ele tem vários tamanhos, né, dependendo do tamanho da haste que vocês precisarem, desde o tamanho mais fino e vai aumentando até o maior tamanho, que é justamente a haste que eu tenho aqui. Então vocês posicionam, por exemplo, eu vou colocar minha haste nesse buraco aqui, posiciona ele para cima, soltem essa borboleta aqui e vamos encaixar nossa haste dependendo do lado que eu quiser utilizar, e aí façam o aperto, ela está fixa no lugar, beleza? Podem testar que ela vai estar fixa, apertem o quanto for necessário. Aqui no meio é importante vocês perceberem, ó, ela tem tanto uma arruela ali no meio, quanto tem os dentes. Se eu mantiver essa arruela, os dentes não se encaixam um no outro, mas eu posso fazer o aperto sem problema, que ele vai segurar. Mas se eu quiser ter garantia de que realmente ele vai ficar no lugar, não que isso seja preciso na maioria dos casos, mas se eu tiver muito peso nessa haste aqui que vai estar segurando o equipamento, aí sim eu posso remover aquela arruela do meio e fazer ele encaixar. Inclusive algumas dessas arruelas, ela tem uma ranhura que faz você remover sem precisar desrosquear toda a borboleta, que é prático também. Esse aqui no caso não tem, ela está sempre ali, eu teria que desrosquear toda a borboleta para fazer ela encaixar, para remover ela e aí sim fazer o encaixe direto. Mas no geral não vai ser necessário, o pessoal mantém isso aqui, mas se precisar remove e aí faz os dentes que tem desse lado e desse lado se encaixarem. Isso aqui dificilmente vai se movimentar independente do peso que vocês tiverem. É mais fácil torcer a haste do que esse grip aqui torcer. Ponto importante, por que a gente montou essa borboleta aqui para ela ficar do lado direito para mim fazer a operação? Porque essa borboleta ela aperta quando eu torço justamente para o lado direito, certo? É onde ela vai apertar. Então se eu tiver a minha haste nessa posição e tiver muito peso desse lado, como essa borboleta aperta para o lado direito, se eu forçar aqui ela vai apertar ainda mais, ou seja, dificilmente o equipamento vai torcer. Porém, se eu fizer a força ao contrário, ele vai desrosquear. Então vocês podem ver que ele inclusive solta o meu grip, certo? Porque ele roda ao contrário. Por isso que diz, quando vocês usam o C-Stand, vocês têm que sempre colocar para o lado direito para ele ter esse aperto. Então ele vai apertar aqui e não vai descer para o outro lado. Qual seria a forma errada? Vocês tentarem colocar justamente ele ao contrário. E aí vocês vão ter ele virado para cá, né? Vamos ter essa borboleta aqui apertada. E aí quando eu botar peso aqui, o que vai acontecer? Ele vai flochar a minha borboleta e não vai segurar o equipamento, vai cair tudo para o chão. Inclusive a própria haste, como solta a borboleta, vai ficar solta. Então corre o risco de cair inclusive a haste, dependendo da altura que vocês estiverem com o equipamento. Então cuidem isso, não é para esse lado, sempre o grip virado para o lado direito. Outro ponto importante que vocês estão usando o C-Stand é a posição que vai ficar essa haste em relação aos pés. O pé maior sempre vai ficar virado para frente da haste, então aqui no meu caso ele não está. Então vamos soltar aqui para a gente poder girar e aí a gente vai girar. Se eu quiser ficar com a haste virada para lá, é isso que eu tenho que fazer. Esse pé aqui, que é o mais alto deles, virado na direção da onde está a minha haste, onde vai fixar a minha iluminação. Então fixem ela, apertem aqui, apertem as outras borboletas e essa é a ideia. Por quê que o pé maior, que fica mais alto, tem que ficar virado nessa direção? Porque se eu forçar para lá, dificilmente ela vai cair, ela vai ter dificuldade em levantar a da haste tombar. Se eu ficar nesse ângulo aqui, vamos colocar aqui para vocês verem, certo? No meio das duas pernas, a chance de tombar quando eu faço força lá na ponta é muito fácil. Então, aqui. E também da mesma forma as outras pernas menores. Não utilizem as pernas menores porque elas também são menores e obviamente dão menos ângulo na hora de tombar, então fica mais difícil. E além disso, vocês vão utilizar sempre na perna mais alta o saco de areia. O saco de areia ainda não está cheio aqui, mas a ideia é justamente colocar ele aqui para fazer mais peso, né? Então, mais peso naquele pé, maior a dificuldade disso aqui tombar. Na hora de guardar esse C-Stand, se vocês quiserem guardar num canto e não tiver nada de retirar ou remover daqui da ponta a iluminação, é só flochar a borboleta, virem ele para baixo e apertem de volta. E aí vocês podem deixar guardado num canto. Tomem cuidado quando vocês estiverem carregando,
e isso é uma recomendação, obviamente, de quem utiliza isso aqui seguido. Quando vocês forem carregar, esse aqui tem essa parte aqui justamente para facilitar um pouco para pegar, mas sempre peguem a haste maior junto. Então sempre peguem tudo junto aqui, não peguem só aqui, peguem tudo junto. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão querer passar esse equipamento para uma outra pessoa. Ó, tá aqui o equipamento. Se a outra pessoa vier e pegar aqui, vocês vão apertar os dedos de vocês, o que vai fazer um efeito de alicate e realmente pode machucar vocês. Então vocês peguem por aqui e quando entregar para outra pessoa, a pessoa vem e pega também nesse formato, não vai ter nenhum problema. Então é só um cuidado adicional que vocês têm que ter quando forem pegar o stand de vocês, principalmente para entregar para outra pessoa. Se vocês estão sozinhos ali trabalhando, é só pegar, largar no outro lugar. Mas aí é uma questão de vocês tomarem esse cuidado. Outra característica agora da haste que eu quero falar para vocês, né? Isso aqui tudo é de metal, né? Essa haste também é um metal bastante rígido, isso aqui dificilmente ele tem essa flexão, mas ele não vai entortar. O legal dessa haste é que nas duas pontas ela tem rosca desse lado de 1/4 e aqui de 3/8, então vocês têm essa flexibilidade da haste de vocês dependendo do equipamento que vocês querem colocar nela. E a minha veio também com um grip adicional, né, que eu posso colocar nessa haste, que essa é a ideia inclusive inicial, e posso colocar ela presa nessa haste e aí adicionar uma outra haste ou algum equipamento que já venha com uma haste um pouco mais curtinha para ter uma flexibilidade na hora de movimentar esse equipamento, por exemplo, de iluminação aqui na ponta. Uma outra vantagem dessa haste aqui que tem as duas conexões na ponta, uma de 1/4 e a outra de 3/4, é justamente porque boa parte dos equipamentos de fotografia eu posso estar conectando com isso aqui. Então tem essa cabeça aqui do Joby, do GorillaPod, né? Ele tem a conexão aqui, inclusive ele tem um adaptador aqui dentro de 1/4, mas eu poderia remover esse adaptador e utilizar a ponteira da haste de 3/8 também. Mas vamos utilizar essa aqui, eu posso simplesmente vir aqui e rosquear essa cabeça aqui. E a grande vantagem, porque hoje eu tenho um tripé, mas o meu tripé é bastante baixo, né? O que eu posso fazer é botar essa cabecinha aqui, deixa essa haste reta mesmo, e eu tenho mais altura para minha câmera fotográfica se eu quiser fazer uma filmagem mais de cima. Então ele é muito flexível nesse sentido, principalmente porque ele tem essas diversas características e opções de montagem que eu consigo fazer. Coloco a câmera aqui em cima e trabalho com essa minha cabeça móvel do GorillaPod. Esse tripé, ele alcança, essa seria a altura mínima dele, né, que é em torno de 1,4 metros, 1,5 metros, e vai até 3,2, 3,3 metros, mais ou menos, que eu consegui de alcance. Então, de novo, a altura tem uma flexibilidade bastante grande para vocês trabalharem com esse tripé específico. Bom, então só para mostrar para vocês aqui montado com um refletor lá em cima, né? Então eu tenho a flexibilidade de mover isso aqui, né? Lembrem de segurar isso aqui, porque se tem muito peso vocês não conseguem só segurando aqui atrás, né? Soltar, né? Cuida que ele vai girar e aí vocês têm essa flexibilidade de mover e posicionar o equipamento de vocês onde vocês quiserem. Quando vocês soltarem a borboleta, principalmente quando tem equipamento pesado em cima, não precisa soltar toda, né? Soltem ela devagar só para tirar, né, esse aperto e depois apertem de novo. E também, como vocês quiserem, colocar ele mais para cima, mais para baixo. E o equipamento na ponta, obviamente, você tem a flexibilidade também de trabalhar com ele e direcionar para a posição que vocês querem. E ele aguenta o peso, só lembre de não esquecer o saco de areia, porque ele precisa desse contrapeso se tiver muito peso lá na ponta. Bom pessoal, sobre o C-Stand era isso. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou responder da melhor forma possível e tentar ajudar vocês a escolher o melhor equipamento para vocês. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!